Olá, meu nome é Pedro Jalad. E eu sou Pedro Marins e nós estamos aqui hoje para dar sequência na série de cateterismo diagnóstico do III e vamos falar um pouquinho sobre métodos complementares em hemodinâmica. No nosso roteiro da aula, a gente vai falar antes sobre angiografia, recapitular um pouco do que a gente falou nas últimas aulas, depois sobre a avaliação invasiva de isquemia, a avaliação angiográfica de isquemia de forma não invasiva com o fio-guia e sobre imagens intravasculares no final. Bom, sobre a angiografia, como a gente discutiu na aula anterior, Jalad, a gente sabe que a angiografia ela consiste na injeção de contraste nas artérias coronárias e através da luminografia, ou seja, da contrastação do contraste no vaso, a gente vai estimar as lesões, certo? E a gente sabe que isso tem uma certa limitação, né? O que a gente brinca às vezes no laboratório de cateterismo, o reflexo óculo-estenótico, a gente às vezes tende a hiperestimar ou subestimar uma lesão, né? Exatamente. E além disso, durante a angiografia, a gente não tem tanta certeza do tamanho do stent, do tamanho da lesão quando a gente vai tratar aquele vaso. Ou até mesmo de saber complicações relacionadas ao procedimento. Perfeitamente. Então aqui a gente vai discutir alguns métodos complementares que vão trazer para a gente informações adicionais, né, que vão guiar e ajudar tanto no procedimento diagnóstico quanto no procedimento terapêutico, né? Vão trazer para a gente informações sobre o significado funcional daquela lesão, se ela tem ou não repercussão, se ela está gerando isquemia, vão avaliar a complexidade da lesão em relação à calcificação, em relação a uma lesão excêntrica às vezes, em relação às lesões ostiais, trazer mais informação, em relação à falha de stent, mecanismo de infarto. Então, são todas essas informações que a gente vai utilizar nos próximos passos. E aí, fazendo a angioplastia, a gente pode avaliar também expansão, a posição de stent e as próprias complicações desse procedimento. Perfeito. Bom, com relação à avaliação invasiva da isquemia, a gente tem os métodos que a gente conhece como hiperêmicos, que basicamente é o FFR, e os índices não hiperêmicos. O FFR, o que ele consiste? É a avaliação do fluxo na vigência de hiperemia máxima. E na vigência de hiperemia máxima, esse fluxo estaria relacionado proporcionalmente à diferença entre a pressão distal e a pressão proximal do vaso. Distal em relação à lesão e proximal em relação à lesão, certo? Certo. E quando a gente está falando de hiperemia, a gente está falando, né, de estressar o vaso, de gerar uma vasodilatação máxima, levando uma condição hemodinâmica na qual a microcirculação permite que a gente avalie o pós-lesão e o pré-lesão, certo? Exato. Então o fluxo e as pressões deveriam ser iguais num vaso que não tem nenhuma obstrução. Uma vez que a gente tem obstrução, a gente vai ter uma diferença entre a pressão distal e a pressão proximal, e essa diferença de pressão, a gente teve alguns estudos da literatura que mostraram para a gente quando isso é significativo, quando isso está gerando isquemia e pode ser responsável pelos sintomas de angina, de dispneia, né? Então a gente tem alguns estudos aí, o DEFER, a série FAME, que foram os estudos que validaram aí o uso do FFR. Perfeito, exatamente. E esse corte que o Marins falou seria de 0,8 na maioria dos estudos, né? Alguns utilizaram 0,75, mas ficou mais consolidado como 0,8. Então, o FFR acima de 0,8, a lesão não seria isquêmica e abaixo seria uma lesão causadora de isquemia. E em vasos que não tem estenose, não tem lesão, seria um FFR de 1, né? Que seria o fisiológico, como o Marins comentou no slide passado. Perfeitamente. Eu acho que essa questão, né, às vezes da gente discutir o 0,7, o 0,8, na verdade ele vai muito da sensibilidade que a gente quer dar para o método, né? Então a gente vê ali no gráfico ao lado que um FFR de 0,75 ele tem uma sensibilidade de 88% para isquemia, né? Então, acho que esse corte de 0,8, que é o mais utilizado e acho que quase uma unanimidade hoje na literatura, traz bastante segurança para a gente no tratamento. Queria só comentar em relação a uma limitação, né, do método, porque às vezes a gente fala, quando a gente tem uma oclusão de uma artéria e a artéria que a gente está avaliando por fisiologia, ela emite uma circulação colateral, isso acaba superestimando o FFR dessa lesão, né, Jalad? Exatamente, Marins. Por quê? Porque essa lesão ela vai estar com uma área de miocárdio em risco maior, porque ela está mandando colateral para outra coronária. Então, você vai superestimar o valor desse FFR, causando então aí talvez uma avaliação não tão fidedigna do vaso.
Perfeito. Eu acho que aqui esse slide ele é bastante importante, né, da gente discutir, porque daqui a pouco a gente vai falar aonde principalmente está indicado, né, a avaliação por FFR. E desses primeiros estudos aí com FFR, né, a gente tem no eixo X ali a divisão do grau de estenose pela angiografia, então as lesões de 50% a 70%, de 70% a 90% e acima de 90%, né? E no eixo Y a gente tem ali o FFR dessa lesão. Então, umas lesões que a gente chama de moderadas, né, de 50% a 70%, somente 35% dessas lesões elas tiveram um FFR menor que 0,8, ou seja, lesões isquêmicas, né? Já acima de 70% a gente rotineiramente chama de lesões graves. Mas mesmo assim, só 80% das lesões, né, entre 70% e 90%, tiveram FFR positivo. Então, a gente tem aí 20% dessas lesões que elas podem não estar gerando isquemia. Já acima de 90%, 96% das lesões são isquêmicas, então não resta muita dúvida. Exato. E aí vem esse conceito de quando a gente deve ou não utilizar os métodos hiperêmicos e não hiperêmicos, né? Ou seja, baseado nisso que o Marins comentou, a gente vai utilizar os métodos hiperêmicos ou não hiperêmicos basicamente nas lesões entre 50% e 90%. Acima de 90%, mesmo com o nosso olho às vezes hiperestimando a lesão, a gente percebe que 96% das lesões tem isquemia significativa, ou seja, não seria tão custo efetivo você fazer o uso desses métodos. Agora, entre 50% e 90% é de suma importância para a gente de fato indicar uma angioplastia, indicar o tratamento de um vaso com maior segurança. Perfeito. E a gente estava falando tanto, né, dessa parte dos métodos hiperêmicos, né, do FFR, que foi o precursor dessa técnica, mas hoje em dia a gente já tem uma tecnologia que permite a gente avaliar essa parte de fisiologia coronária invasiva sem o estresse farmacológico, né? Sem precisar da vasodilatação máxima. Então, a gente tem, né, aí vários métodos no mercado, cada o nome pode variar conforme a empresa, marca, né? A marca, mas tanto no estudo Sweetheart quanto no Define Flare, que foram os estudos que validaram esse método, a gente observou que a avaliação guiada por IFR, que é um método não hiperêmico, ou seja, avaliação invasiva sem estresse farmacológico, ela é não inferior ao FFR, né? No segmento de 1 ano. E por que surgiu essa ideia, né, de não vamos fazer um método hiperêmico? Porque o paciente, quando ele faz uso de adenosina, quando ele faz uso da papaverina, que são os vasodilatadores que a gente utiliza para fazer de forma invasiva e de forma hiperêmica, ele tem efeitos colaterais, né? O paciente pode ficar mais potente, pode sentir cefaleia. Então, para evitar esses efeitos colaterais, a gente a hemodinâmica lançou mão de índices não hiperêmicos, que são esses que o Marins acabou de comentar. Perfeito. E agora a gente, para entender um pouquinho disso, né? A gente vai falar desse conceito de janela diastólica, porque nesse período que compreende ali a partir de 25% das diástole até mais ou menos 5 milissegundos antes do final da diástole, a gente teria, né, essa janela onde a gente tem uma resistência vascular constante. Então seria possível, mesmo sem o estresse farmacológico, a gente avaliar essa resistência e fazer o fluxo pré e pós a lesão, né? E aí a gente vai ter só uma alteração aí nos limites do valor de referência, né, Jalad? Perfeito, Marins. Então, nesse período do meio para o final da diástole, mesmo sem o método farmacológico, como a Marins falou, a gente pode inferir que a pressão seria proporcional ao fluxo. E aí, o que vai mudar são os valores, né? O IFR vai ficar abaixo de 0,89, sendo como isquêmico, e acima de 0,93 não isquêmico. E aí tem essa zona cinzenta, né, Marins? Exatamente, essa zona cinzenta que a gente vai discutir mais à frente o que a gente deve fazer. Trouxe aqui para vocês, né, uma foto de como fica, né, no monitor essa avaliação. Então a gente tem as duas curvas de pressão representada, uma que capta a pressão do catéter e uma que capta a pressão do fio-guia, desse fio-guia dedicado para captar a pressão pós-lesão. E ali o índice que ele vai dar, que é a pressão distal sobre a pressão do catéter, que é a pressão proximal. E aí ela dá o índice, e esse índice pode vir aí significativo ou não significativo.
E além dessa estratégia, a gente tem também uma coisa que é de suma importância naquelas lesões muito difusas, né? Que é o pullback, né, Jalad? Perfeito. O pullback, ele serve para você analisar exatamente onde que é o ponto de maior lesão, onde é o ponto de maior isquemia e definir se você vai angioplastar só aquele ponto, se você vai colocar um stent longo ou se de fato é uma lesão difusa que não seria apropriado você colocar stent e submeter o paciente à angioplastia. E o 0,88 que vocês podem ver na tela seria a divisão entre 81 sobre 89, que é o distal, como o Marins falou, o distal sobre o proximal. Isso ajuda muito a gente em definir qual é aquela lesão que merece o tratamento, né? Que você teria o benefício. Porque se de repente você tem um RFR com um pullback que tem aquele salto, né? Aquele degrau, ele mostra pra gente que aquela lesão, de repente uma lesão mais focal, é a responsável por aquilo. Quando você tem uma rampa, um ascendente, às vezes não é o suficiente, você teria que ou colocar um stent metalizando toda a artéria, né? Ou tem outros fatores que influenciam também nessa resistência. Exato, que é o que vocês veem agora na tela, seria um pullback em rampa, né? E aí você tem que pesar o quanto de malha de stent você vai colocar em relação ao risco de restenose, risco de trombose, né? Então seria uma avaliação aí em heart team, decidida com o cardiologista clínico também. Perfeitamente. E a gente estava falando dessa zona cinzenta, né? Vamos tentar estruturar um pouquinho melhor esse raciocínio. Então, a avaliação fisiológica ela estaria indicada nas lesões entre 50% e 90%, 50% e 70%, vai variar muito, mas as lesões moderadas, principalmente entre 50% e 70%, acho que são aquelas que mais se aplicam, né? Mandatório. Que fica quase que mandatório realmente a gente avaliar. E a gente começaria fazendo uma avaliação não hiperêmica, né, Jalad? Exato. Justamente para poupar o paciente de sintomas, a gente começa com o IFR. E se esse IFR vem nessa zona cinzenta entre 0,90 e 0,93, a gente partiria por um método de vasodilatação, seja com papaverina, seja com adenosina. E aí definiria a partir do FFR se maior do que 0,8 o tratamento clínico, menor do que 0,8 seria uma isquemia considerável que necessitaria de intervenção. Perfeitamente. E então acho que só para a gente finalizar essa parte, né, da avaliação fisiológica, acho que o principal, né, do FFR, do IFR, é identificar as lesões coronárias que vão ser realmente significativas hemodinamicamente e ajudar a gente a decidir sobre o tratamento ou não, sobretudo nessas lesões de 50 e 70, que eu acho que na nossa prática acaba sendo aquilo que a gente mais indica a avaliação fisiológica, né? E um dado interessante que eu achei na literatura é que realmente você agregar esse dado à angiografia, ele pode mudar o tratamento previamente escolhido em até 45% dos pacientes. Então essa decisão entre cirúrgico, clínico ou percutâneo, ela pode mudar em até 45% dos casos. Exatamente. No geral, o que a gente percebe é que o uso do método isquêmico, seja hiperêmico ou não hiperêmico, ele reduz o número de stents implantados, né? Então, isso a longo prazo pode acarretar menor risco de complicação para o doente e o tratamento clínico bastar aí para melhora dos sintomas. Perfeitamente. E na mesma medida, né, às vezes quando a gente tem uma lesão que não parece tão grave, mas ela é significativa, se a gente não trata essa lesão com FFR positivo, isso aumenta o risco do paciente infartar, né? Exatamente. Então ajuda muito a gente a chegar nessa conclusão e no fim das contas acaba sendo assim, hoje em dia a gente fala tanto, né, nessa questão de custo-efetividade, acaba sendo um método custo-efetivo que reduz o número de stents implantados. Reduz o número, exato. Tanto para o hospital quanto para o paciente também. Perfeito. E dando sequência, vamos agora para a avaliação de isquemia através somente da angiografia, né, Jalad? Uma coisa que tem se desenvolvido bastante nos últimos anos e traz bastante informação para a gente. Bom, e nesses últimos 10, 15 anos nós tivemos bastantes estudos relacionados à avaliação de isquemia sem o uso do fio guia dentro da coronária. Então aí na tela vocês veem que ele se desenvolve desde 2011 e tem diversas marcas aí trabalhando nessa área. O mais conhecido é o QFR, que tem o estudo FAVOR 3 realizado na China, um estudo grande, que percebeu que não teria inferioridade em relação ao FFR, ao IFR, e você fazer essa análise apenas baseada na angiografia. Então, uma análise baseada na angiografia, sem a utilização de fio guia, a gente só com as imagens ali, né, seguindo algumas características específicas que a gente precisa para o software conseguir avaliar a imagem, a gente tem essa informação de isquemia
só com angiografia, né, Jalad? Perfeito, Marins. E aí, nessa tabela, o que a gente vê? A gente compara os diversos métodos disponíveis hoje em dia e a sua correlação com estudos clínicos. Então, em primeiro lugar, o QFR tem diversos estudos clínicos, sendo o Favor 3 o mais robusto deles. E ele foi o pioneiro, né, nessa parte e é o mais disponível hoje mundialmente. O que a gente pode falar de ponto negativo dele é que ele não faz avaliação de ramo lateral. E além disso, ele precisa de 2 projeções para fazer a análise do vaso, né? Normalmente, quando a gente faz a angiografia, a gente, quando está utilizando o sistema, a gente tem que contornar o vaso corretamente. A gente tem que contornar em 2 projeções ortogonais. Mas muitas vezes, durante a realização do cateterismo diagnóstico, a gente não vai ter essas 2 imagens ortogonais de qualidade satisfatória para fazer o método. E por isso surgiram alguns outros métodos que utilizam apenas uma projeção, né, Marisa? Isso é uma coisa interessante da gente falar, né? Porque para a gente conseguir utilizar um método de avaliação através da angiografia, a gente precisa ter uma angiografia ótima. Né? Então, assim, um exame extremamente bem enquadrado, com a injeção bem feita, com vasodilatador bem feito. Exatamente. E aí, a partir dessa imagem ali, índice, né, a gente vai conseguir fazer essa avaliação. Eu acho que tem crescido muito, né, principalmente a gente tem agora disponível e tem utilizado o MiFR, que com uma única imagem a gente consegue avaliar tanto a resistência da circulação epicárdica quanto também a microcirculação, né? Exatamente, a gente consegue avaliar a microcirculação, que em alguns casos, principalmente relacionado à minoca, relacionado à angina vasoespástica, enfim, pode estar alterado e mesmo sem lesões na coronária. O único ponto é que o MiFR atualmente ainda não tem tantos estudos disponíveis quanto o QFR, mas a longo prazo isso tende a se igualar. E vai ser mais uma ferramenta, né, para a gente definir a angioplastia, definir o nosso tratamento. Eu acho que vai agregar ainda mais na nossa prática. Acho que você trouxe um exemplo aqui, se quiser comentar um pouquinho para a gente. Exato. Esse é um exemplo do MiFR que a gente está utilizando uma injeção na coronária esquerda e a gente está avaliando a descendente anterior. E, bom, após a correto contorno do vaso, a gente percebe que o diâmetro luminal mínimo é de 1,29, sendo que a referência do vaso é de 3,2. Então, a gente teria uma área de estenose máxima de até 83% e um diâmetro de estenose de 59%. Ou seja, seria uma lesão que a gente daria como moderada, mas o MiFR dela deu 0,52. Então, angiograficamente, por mais que ela seja moderada, ela é significativa pela avaliação da isquemia baseada na angiografia. E uma coisa importante que o Marins falou, ele até te dá o planejamento da angioplastia, né, Marins? Perfeito. Você vê ali que ele te fala qual que seria o diâmetro e a extensão, o tamanho, né, o comprimento do primeiro stent. Não, as principais características, né, é um método que marca o ramo lateral, a gente consegue avaliar a resistência também nesses ramos laterais, que te ajuda a programar o procedimento, né? Então acho que é sensacional essa informação, é mais uma caixinha de ferramentas que a gente pode utilizar na hora do procedimento. E dando sequência, vamos falar agora um pouquinho sobre imagem intravascular, né? Imagem intravascular que é extremamente utilizada também, mas ainda não tanto quanto a gente gostaria na nossa prática clínica, né? A gente tem 2 métodos de imagem intravascular principais, né? Que seriam o IVUS, que é a avaliação ultrassonográfica, e o OCT. A gente depois vai destrinchar um pouquinho de cada um deles, mas eles vão de forma com uma avaliação intravascular, né, permitir uma avaliação mais acurada da anatomia coronariana, que eles dão para a gente mais resolução, vão permitir a gente analisar a composição da placa, que é uma coisa que também é importante, e identificar complicações associadas ao nosso procedimento, né, e o resultado do implante de stent. Vamos começar falando do ultrassom, Jalad? Perfeito, Marins. Então, o ultrassom, para que ele serve? Bom, em primeiro lugar, o seu uso no tronco da coronária esquerda está bem estabelecido, porque em casos de lesões que são intermediárias, lesões ambíguas, a gente vai até comentar mais para frente, a gente tem um corte de valor de área bem estabelecido na literatura para dizer se aquela lesão é importante ou não. Além disso, ela serve para você guiar o implante do stent
tanto para ver diâmetro quanto o comprimento dele, definir mecanismos de trombose ou restenose de stent, definir após a angioplastia se teve algum tipo de dissecção, perda de borda, ou se o stent está bem aposto, bem expandido, e avaliar se o paciente pós-transplantado tem ou não presença de doença vascular do enxerto, né, Marins? Perfeitamente. Então, acho que a gente tem aí bem estabelecido na literatura, a imagem intravascular está extremamente bem indicada nesses casos. Falando agora especificamente, né, do catéter de ultrassom, é um catéter que com cristais piezoelétricos eles vão gerar uma frequência a depender do catéter de 20 até 40 mHz e vão permitir uma avaliação pela reflexo dessas ondas, né, vão formar a imagem e a gente vai avaliar essas imagens. Então, trouxe para vocês aqui, né, um aspecto de coronária normal, na qual a gente vê ali as 3 camadas do vaso e no outro lado há uma placa de aterosclerose, né, que a gente consegue discernir bem. Nos próximos slides a gente vai abordar um pouquinho sobre essas lesões, né, Jalad? Exatamente. No aspecto da coronária normal, a gente consegue ver a camada íntima, a camada média e a adventícia mais do lado externo, né? E a gente sempre vai se guiar em relação à ecogenicidade sobre a camada adventícia. Se ela é hiperecogênica, se a gente falar esse aspecto de lesão é hiperecogênico, é em relação à adventícia. Se for hipo, também em relação à adventícia. Perfeito. E a placa ali vai ser uma atenuação, né, dentro do lúmen do vaso. Então a gente vê o catéter de ultrassom no centro, o fio guia que vai fazer uma sombra acústica e aí a gente identifica essas 3 camadas. A camada íntima, a média que é aquele pretinho que tem ali e depois a camada adventícia mais espessa. Dando sequência aqui, ó, para vocês também um outro exemplo, né, de placa, né? Então a gente consegue com o ultrassom calcular a carga de placa que está obstruindo o lúmen do vaso. Então a gente marca exatamente a camada íntima do vaso, o lúmen e aí tudo que tem entre a íntima e entre a íntima e o lúmen do vaso é carga de placa, né, que está obstruindo o fluxo. Então nesse exemplo aí um plaque burden, né, que a gente fala que é uma carga de placa de 66%. Vamos trazer algumas outras informações sobre a placa, né? Que a gente consegue ver também a morfologia, né, Jalad? Perfeito. Então, aqui a gente trouxe esse slide com a letra A demonstrando uma placa calcificada, que no ultrassom a gente consegue ver uma sombra acústica posterior relacionada a ela. Então, uma placa que é mais hiperecogênica, né? Mais branquinha ao ultrassom e ela tem essa sombra acústica posterior, ela inibe a passagem do feixe de ultrassom, né, Jalad? Perfeito. Inibe a passagem do feixe. E na letra B a gente já vê uma placa mais lipídica, que ela é hipoecogênica em relação à camada adventícia. Ela não tem sombra acústica. E na letra C a gente percebe uma placa mais fibrótica, que normalmente ela é mais isoecogênica em relação à camada adventícia. E a gente tem também aquelas placas que elas vão ser placas mistas, né? Que tem um componente mais fibrótico, um componente lipídico, às vezes até calcificação, né? Então, Perfeito. Essa é basicamente as imagens de ultrassom e vão permitir a gente, além da caracterização da placa, a gente avaliar aspectos sobre a angioplastia, né? Então, permitem a gente identificar as hastes do stent, quando a gente tem, de forma traumática, por pré-dilatação, por liberação de stent, uma dissecção. Então, vocês veem ali um flap de dissecção, bem na setinha, está apontando um flap da íntima que está dentro do vaso. Ali na outra imagem, né, o stent marcado pelas hastes, que tem ali as hastes branquinhas na parede do vaso e uma presença de trombo dentro do vaso, né? Ou protrusão de placa. A gente também não consegue dizer com tanta acurácia quanto na OCT, a gente vai chegar nesse ponto. E algo bastante importante também, como isso muda a conduta, né? Por exemplo, se você tem um caso agudo que você suspeita de uma dissecção espontânea de coronária e você passa o ultrassom e de fato confirma, como por exemplo na imagem à esquerda, você pode manter esse paciente em tratamento clínico, né? Porque a gente sabe que nesses casos você implantar um stent, você acarreta complicações e até um prognóstico muito pior ao paciente, né, Marisa? Exatamente. Então isso vai guiar tanto a decisão sobre a angioplastia, sobre a necessidade ou não da colocação de stent, e nos casos de que tem indicação, a gente faz a avaliação tanto pré para preparar a lesão, quanto pós para avaliar o implante ótimo do stent. Perfeito. Certo? E agora uma ferramenta também que a gente teve contato mais recentemente, né, que é o IVUS com essa tecnologia do NIRS, né, que é uma modalidade que é a espectroscopia quase infravermelha, que ela dá informações para a gente sobre a composição de placa.
Então, já alguns estudos clínicos mostraram para a gente que essa avaliação, né, ela permite a gente identificar quais seriam as placas vulneráveis. E esse conceito de placa vulnerável vem no contexto da gente tentar evitar, né, eventos cardíacos maiores. Então, o estudo ele mostrou que uma redução de MACE no caso do uso do NIRS. Bom, então trouxe aqui para vocês uma imagem, né? A gente tem, faz parte desse estudo, mas de qualquer forma, a gente avaliando um procedimento index realizado no dia 0, certo? A gente tem uma coronariografia a princípio sem lesões obstrutivas, mas que ali no terço proximal a gente tem uma placa discreta com um core lipídico alto, né? A gente utiliza através do NIRS um corte de 400 e ela tem ali um índice de 687. E no segmento dessa paciente, aí em 1.116 dias, ela teve um evento agudo e a placa culpada era exatamente aquela que havia sido identificada previamente, né? Perfeito. O que é importante complementar é que a gente ainda não tem estudos científicos que baseiem a nossa tomada de conduta de maneira preventiva a selar aquela placa com um stent e falar, vamos prevenir algum tipo de evento futuro. A gente ainda, infelizmente, não tem nenhum dado a respeito disso. Mas principalmente quando a gente tem ali uma área luminal meio borderline, uma coisa meio limítrofe, isso pode ser mais uma informação para a gente definir o tratamento, né? Exatamente. Então aqui até pelo NIRS, né, a caracterização, né, das placas rica em lipídio, né, que vai ser esse amarelado através da escala de cores dele ali, as placas calcificadas que ficam mais para o preto, né, a identificação de trombose, são outras coisas que essa tecnologia vai agregar para a gente. Bom, vamos dar sequência, né, e falar um pouco dessa correlação. A gente falou de fisiologia, falou de ultrassom e tem um dado que é extremamente importante, a gente usa muito na nossa prática, né? Exato. Então, bom, em lesões fora do tronco da coronária esquerda, o que a gente percebe no eixo X a gente vê a área luminal mínima e no eixo Y a gente correlaciona isso com o FFR. E a gente percebe que áreas luminais mínimas acima de 4 praticamente não há FFR isquêmico, não há FFR abaixo de 0,8. Enquanto áreas luminais mínimas abaixo de 2,4, o FFR ele é isquêmico, ou seja, menor do que 0,8 ali em torno de metade ou um pouco menos, um pouco mais da metade dos casos, né? Então isso serve ali, o IVUS também, como um parâmetro para a gente avaliar se a lesão é isquêmica ou não, né? Exato. Ele não dá essa informação para a gente, mas essa é a validação externa que a gente tem da literatura, né? E aí você falou, né, da questão do tronco da coronária esquerda. Vou trazer agora aqui o último diagrama, né, do consenso europeu exatamente sobre o tronco de coronária esquerda, né? Então a gente iniciaria a avaliação das lesões de tronco com o ultrassom. Feito o ultrassom, se a gente tem uma área luminal mínima acima de 6 milímetros quadrados, a gente está tranquilo. Exato. A gente não vai fazer angioplastia. Abaixo de 4,5, a gente está tranquilo também que a gente precisa fazer angioplastia, né? Exatamente, precisa indicar algum tratamento, né? Ou cirúrgico ou angioplastia, não dá para manter em tratamento clínico. E no que fica o intermediário entre 4,5 e 6 milímetros, a avaliação fisiológica é extremamente importante e vai dar para a gente a indicação de que se aquela lesão é isquêmica ou não. E isso é bacana porque, por exemplo, se for um caso que vai ser feito revascularização e for feita de modo percutâneo, você economiza não gastando o catéter de FFR, já utiliza o IVUS, vê que a lesão é importante e já utiliza ele para guiar a sua angioplastia e ver possíveis complicações. Então, só com IVUS você consegue definir se é ou não é necessária a angioplastia e guiar ela de maneira posterior. Perfeitamente. Então, a gente falou, acho que a gente comentou bastante, né, sobre o uso do ultrassom, as ferramentas que vêm aí adjuntas e toda a validação que ele já tem na literatura. Então, em relação ao OCT, o que a gente precisa saber é que ele foi desenvolvido aí no início da década de 1990, tem em torno de 30 anos, e ele tem uma resolução espacial 10 vezes maior do que a do IVUS, né? Então a gente consegue ver uma imagem muito mais rica em detalhes, consegue até ver macrófagos. E
porém a sua penetração ela é de 2 milímetros, enquanto a do IVUS é de 10 milímetros. Ou seja, para vasos mais calibrosos, a gente tem uma dificuldade para ver lá a camada adventícia, para ver uma área mais externa em relação ao lúmen. Então, tanto nos vasos muito calibrosos, quanto naquela doença que às vezes não está na parede mais superficial do vaso, né? Então, se a gente tem uma doença que acomete mais a camada adventícia, às vezes a gente tem dificuldade de avaliar isso pelo OCT. Bom, então em relação às imagens aqui, né, a gente consegue caracterizar melhor a placa, né? Então a gente consegue definir através da imagem e hoje em dia até com os novos softwares que tem disponível da tecnologia, ele marca para a gente as localizações de calcificação, a localização de stent previamente implantado, né? Então acho que isso também vem agregar bastante na nossa prática. Exato. E, bom, no canto inferior à esquerda nós percebemos um trombo branco, né, mais atapetado, já aderido à parede do vaso. À direita, um trombo vermelho, né, no meio do lúmen. Em relação à posição do stent, nós percebemos no canto inferior à direita hastes mal apostas, né, o que é fator de risco para trombose, para restenose do stent, e por fim uma restenose intra-stent, né, a gente consegue perceber as hastes ali metálicas e bastante conteúdo dentro, né, das hastes, então configurando aí a restenose de stent. Exato. Bom, agora acho que comparar, né, os métodos é essencial, né? Então a gente realmente, quando a gente falou em relação aos métodos, cada um tem suas particularidades. Vamos falar um pouquinho da comparação sobre imagem. Então, em relação à resolução, a gente tem a OCT uma resolução ainda maior do que a do IVUS, né? Então a gente vê até 15 micrômetros, enquanto no IVUS é 150, né? Exato, e a penetração do OCT é de 2 milímetros, como a gente já tinha comentado, e do IVUS é de 10 milímetros. Então tem essa limitação aí do OCT. Perfeitamente. Então a gente ganha em qualidade e perde em penetração. Não dá para ter tudo, muitas vezes, né? Perfeito. E vamos falar também de características clínicas, né? Quando que a gente acaba preferindo uma ou outra tecnologia, né, Jalad? Exato. Então, quando que a gente vai preferir o IVUS? A gente prefere principalmente naqueles vasos calibrosos, né? O tronco de coronária esquerda, no caso, a gente tem áreas com parâmetros mais bem definidos quanto a angioplastia ou não angioplastia. Lesões ostiais, né? Porque em relação ao OCT, a gente precisa lavar a coronária com contraste. E essas lesões mais ostiais, dificilmente elas são lavadas com contraste, assim como vasos calibrosos também. Você precisaria de muito contraste para lavar a lesão e ficar com a qualidade de imagem boa. E além disso, pacientes com insuficiência renal, já que no OCT você precisa lavar com contraste, você utiliza um maior volume, que isso teria uma implicância prognóstica pior aí nos pacientes com função renal alterada. Isso acaba sendo uma limitação, né, no uso do OCT. Mas em outro ponto, né, ele permite a gente classificar e caracterizar ainda melhor a anatomia angiográfica. Então, para a gente definir mecanismo de infarto, né, eu acho que é uma coisa que a OCT é extremamente bem definida, que ajuda muito. Mecanismo de falha de stent, né, porque ela vai dar toda essa definição para a gente. E também ali em utilização para pacientes crônicos, para caracterizar bem a placa, lesões extremamente calcificadas, né? A gente pode usar um ou outro método, mas os dois vão trazer bastante informação para a gente sobre isso. Perfeito. E agora eu acho que, para finalizar, né, vamos falar da angioplastia guiada por imagem, né? A gente tem muita coisa na literatura dizendo quando a gente deve e quando não deve usar essa estratégia, né? E esses dados a gente traz tanto em relação a estudos clínicos quanto em relação à redução, né, de evento, né, Jalad? Exatamente. Então, baseado nisso que o Marins falou, o que a gente precisa ter em mente é que, sempre que possível, a gente vai fazer uma angioplastia guiada por imagem, porque os estudos clínicos perceberam que ela reduziu o MACE, né, reduziu taxas de eventos cardíacos maiores, ou seja, reduziu infarto, reduziu morte, reduziu revascularização do vaso relacionado ao tratado. Então, além disso, de ser um auxílio, ele também implica um prognóstico muito melhor ao paciente e reduz o número de stents necessários no geral. Então, assim, é um método que é de suma importância você conseguir
assim, tentar... Incorporar na prática, né? Incorporar na prática. A gente falou aí, reduz o número de stents necessários, às vezes aumenta um pouquinho, né? Aumenta o comprimento do stent que a gente vai implantar, exatamente que a gente busca ainda com mais afinco, né? Uma área, uma landing zone para implante de stent que seja livre de doença, então os stents eles ficam um pouco maiores, mas às vezes a gente acaba deixando de implantar stent em estenose que a gente não precisaria, né? E eu acho que melhora muito, a gente fala às vezes do aspecto técnico, é importante falar aqui também, mas reduz complicação porque melhora a posição da malha de stent no vaso, melhora a expansão do stent, então às vezes a gente ganha e o dimensionamento do stent ele acaba ficando mais claro pela imagem do que somente pela angiografia. Checa se tem dissecção de borda também, checa se na borda do stent você posicionou ele numa área que tem uma carga de placa acima de 50%, numa área que tem calço acima de 180 graus, que seriam preditores aí de falha relacionada à angioplastia no futuro. Então é de suma importância esse método auxiliar aí à angioplastia. Então trazer, né, só um dado que bastante importante, publicado recentemente, né, esse artigo foi publicado no Lancet, uma meta-análise dos últimos estudos que avaliaram, né, imagem versus angiografia. Então a gente tem estudos que avaliaram OCT ou IVUS versus angiografia, OCT versus angiografia, angiografia versus IVUS ou OCT versus IVUS, e a gente tem no total aí quase mais de 10 mil pacientes, né? E a gente vê nessa meta-análise que o uso de imagem versus angiografia, ele reduziu para a gente trombose de stent, a revascularização do vaso-alvo, a falha do stent e também morte por causa cardíaca, né, Jorge? Exatamente. O que é importante falar é que essa meta-análise ela envolveu todos os estudos importantes relacionados a IVUS ou OCT e ela compila IVUS ou OCT. Ela não diferencia entre os dois, não coloca um versus o outro. Ela utiliza IVUS ou OCT versus angiografia, ou seja, independente do método que você usar baseado nessa meta-análise, você vai estar diminuindo o MACE, né, esses parâmetros individuais de maneira composta no seu paciente, no doente que você for tratar. Exatamente. Então foi muito legal, né, poder trazer para vocês aí um pouquinho daquilo que a gente faz no laboratório de cateterismo, um pouquinho dos métodos adjuntos que a gente usa, né, tanto de fisiologia quanto de imagem intracoronária. Exatamente. E continuem acompanhando a nossa série aí do Triple Y. Temos aí novidades nos capítulos futuros. Muito obrigado. Um abraço a todos.